Mas, ó General, estávamos aqui a falar da questão de um possível encontro entre Lavrov e Rubio e da ausência, ultimamente, de Lavrov. Bom, já houve uma tentativa, como nós sabemos, não é? Entre encontrarem-se os responsáveis pelas relações exteriores dos Estados Unidos e da Federação Russa. Houve um telefonema, desse telefonema resultou uma mão cheia de nada. Portanto, não houve qualquer flexibilização das posições por parte da Rússia. A ser verdade que Sergei Lavrov continua a desempenhar e continua a ser um homem da confiança de Putin, bom, segundo aquilo que nos chega da imprensa russa, é que este tipo de encontro só se dará se forem levadas em linha de conta as exigências do Kremlin. Que já eram conhecidas. E até é dito mais, acrescenta-se que seria o retomar daquilo que foi acordado no verão no Alasca. Portanto, e nós sabemos que aquilo que foi acordado no verão no Alasca não conduziu a coisíssima nenhuma. Não foi um passo seguro em direção à paz, porque foi completamente recusado pela Ucrânia e pelos seus aliados europeus. Portanto, a existir encontro com Lavrov também não vai resultar exatamente como não resultou o telefonema. Portanto, eu julgo que não sabemos qual é a reação ainda de Marco Rubio, mas nestas condições, e se estas são as condições que são colocadas up front, logo em cima da mesa, à partida, eu julgo que Marco Rubio não estará na disposição de se encontrar com Sergei Lavrov. Para quê? Para perder tempo? Não vale a pena. Vamos aguardar por essa resposta. A semana passada falamos aqui de que alguns países estão a criar um novo sistema anti-drones e agora também uma novidade do Reino Unido, que está também a enviar tropas e equipamentos, nomeadamente para a Bélgica, para ajudar na defesa do país às recentes incursões de drones russos. Sim, foi uma solicitação que foi feita pelas entidades oficiais belgas. Quer dizer, a Bélgica solicitou ajuda ao Reino Unido para se defrontar com esta ameaça de drones. O que é que tem acontecido? Muito rapidamente. Não foi apenas o incidente de hoje. Nos últimos dias, talvez na última semana até, o espaço belga tem sido invadido por drones. Drones de reconhecimento, fundamentalmente sobrevoando as principais unidades militares das Forças Armadas belgas e muitas das unidades da NATO que estão localizadas em território belga. Portanto, face a esta realidade, o próprio governo belga já deu ordens autorizou os seus militares a abaterem este tipo de aeronaves, este tipo de drones, de uma forma segura. O que é que querem dizer com isto? É evidente, tudo depende do drone. E normalmente são hexacópteros, são drones de pequenas dimensões e não são drones kamikaze, não são drones que transportem cargas explosivas. De qualquer maneira, quando se através de uma arma, se alveja um drone, bom, o que acontece é que vai haver pedaços de drone que se vão estilhaçar e vão cair em cima de automóveis, ou em cima da cabeça das pessoas, ou em cima inclusivamente do edificado. Portanto, não é completamente seguro. Ou se abatem ou não se abatem. Portanto, se abatem, se houver algumas consequências, que não serão muitas, porque são drones relativamente pequenos e mesmo os pedaços que caiam são pedaços de uma dimensão reduzida. Portanto, nunca haverá grande perigo. De qualquer maneira, é um à parte que me parece impossível de levar a cabo, impossível de evitar pelo exército belga. Quer dizer, o exército belga, ou a Força Aérea belga, seja quem for, que quando abate estes objetos voadores, já se sabe que eles vão ser, a não ser que consiga, suprimi-los utilizando meios de guerra eletrónica, fazê-los pousar, fazer com que os pilotos desses drones deixem de ter comando sobre o próprio drone, assumir o comando do drone e fazê-lo pousar. Essa é outra possibilidade, mas isso nem sempre é possível. Portanto, parece que a ameaça é uma ameaça de molde a pedir auxílio à Grã-Bretanha. E o que é que a Grã-Bretanha fez? Naturalmente disponibilizou
elementos da sua Força Aérea, destacou-os para a Bélgica e está na disposição, naturalmente, de combater esta ameaça, com toda a parafernália de meios que tem, desde os meios de guerra eletrónica até os meios cinéticos para poder abater estes drones. Portanto, e dar resposta a esta... Para ajudar a Bélgica a debelar esta ameaça, porque isto tem contornos que podem ser mais complicados do que aquilo que podemos imaginar. Porque só há dois aspectos muito importantes e é muito rápido. Na Bélgica existem locais onde estão depositadas armas nucleares norte-americanas. Este é dos países da Europa onde há armas nucleares. Não belgas, mas sim norte-americanas. E depois, aqui, presume-se, isto até é dito, não é apenas por mim, é dito também pelo próprio Ministro da Defesa alemão, que esta atividade, muito embora não esteja completamente provado que tenha origem na Federação Russa, tudo indica que sim, e que pode ser uma ação de intimidação para que o governo belga não venha, como ainda não autorizou, continua a não autorizar a utilização dos fundos soberanos russos que neste momento estão congelados no Euroclear e são quase 200 mil milhões de dólares. Portanto, isto pode ser uma ação de intimidação. Portanto, tem aqui algumas cambiantes que não é por acaso que é a Bélgica que neste momento está a ser objeto de mais ações levadas a cabo por estes drones intrusos, digamos assim. Muito bem. No meio disto, os Estados Unidos vão também apoiar um plano da União Europeia para usar, estamos aqui a falar de milhões e milhões... São 185. Sim, em ativos russos congelados. Vamos lá ver. A posição norte-americana já há muito tempo que é esta, que é a utilização não apenas dos lucros ou dos juros obtidos do rendimento destes cerca de 300 mil milhões de dólares de fundos soberanos russos, mas também os fundos em si. Portanto, os Estados Unidos têm uma posição de que a Federação Russa causou destruição na Ucrânia, é preciso continuar a apoiar a Ucrânia, há dinheiro russo depositado nos países ocidentais e a opinião deles é que esse dinheiro deve ser utilizado. Portanto, esta é a posição norte-americana. E a posição norte-americana é a favor, porque é relativamente fácil para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, fundos soberanos russos depositados nos Estados Unidos, comparado com a quantia que existe depositada designadamente na Bélgica, é uma ninharia, é 10%, porque tudo o resto está praticamente depositado em território europeu. Mas os Estados Unidos apoiam esta iniciativa, ou seja, se o governo belga decidir, sim senhor, que coloca à disposição da União Europeia e, por sua vez, a União Europeia coloca estes fundos do lado da Ucrânia, quer para o auxílio, para comprar armamento, para o auxílio ao funcionamento da própria economia, ao regular funcionamento da economia e da vida na Ucrânia, os Estados Unidos, antes pelo contrário, não têm nada a objetar e até batem palmas. Agora, a Bélgica é que tem problemas em fazê-lo. A Bélgica é que continua renitente porque quer garantias dos outros países europeus. Se houver um batalhão de advogados russos a intentarem ações nas instâncias internacionais ou levarem a cabo qualquer tipo de represália sobre a Bélgica, que isso seja assumido por todos os países europeus. Portanto, há aqui esta questão e por isso é que já há alternativas. E podemos falar nelas já, se quiser, se acharmos conveniente. Sim, já podemos falar das alternativas. Há aqui alternativas. E as alternativas vêm da Noruega. A Noruega é o país... não pertence à União Europeia, como sabemos, mas pertence à NATO. Portanto, tem obrigações de solidariedade. E tem sido um país relativamente solidário com a causa ucraniana. E em boa verdade, é que o país do mundo, o país que possui o fundo soberano mais elevado no mundo inteiro, é a Noruega. A Noruega tem um fundo soberano de 1,7 trilhões. Não estamos a falar de 2 tostões, estamos a falar de 1,7 trilhões de euros. O fundo soberano é o maior fundo soberano do mundo. E este fundo soberano viu-se fortemente incrementado. E eu, quando digo fortemente incrementado, vou quantificar em 105 mil milhões de euros, em 105 bilhões de euros, desde 2022 até à presente data. E porquê?
Os outros países da NATO e da Europa dizem, bom, isso só aconteceu porque nós deixamos de importar o gás da Rússia a preços muito mais baratos e estamos a importar fundamentalmente os hidrocarbonetos vindos da Noruega. E a Noruega lucrou imenso com isso e, portanto, se agora colocar à disposição ou avalizar, ficar como fiador, que é o suficiente deste tipo de ação, não faz mais do que a sua obrigação. Internamente, há um conjunto de partidos políticos noruegueses que são exatamente da mesma opinião e que é o momento certo para a Noruega ser solidária. Portanto, há aqui uma solução. Porém, esta questão é uma questão que instâncias da Comissão Europeia e, inclusivamente, da União Europeia como um todo, querem ver este problema solucionado o mais tardar até ao fim do ano, porque a Ucrânia vai precisar destas quantias. Sim, o prazo foi alargado até dezembro. Até dezembro.